Fala pessoal, excelente dia para vocês. Eu comprometido, né? Eu vim falar um pouquinho sobre a discursiva do TRT. Esse vídeo aí serve para você que vai fazer provas nos próximos meses ou tá pensando em estudar para PCPE e sabe que vai ter uma redação lá para encarar. E o que eu vou deixar aqui dicas de como eu fiz minha redação, e se ajudar vocês eu vou ficar feliz, beleza? Lembrar o seguinte, a PM Bahia tá aí, muita gente tem me pedido um vídeo sobre redação da PM Bahia. Ou seja, esse vídeo serve aí para muitos concursos. Por quê? Porque aqui eu vou falar de uma forma genérica de como eu organizei minha redação. Isso aqui pode ser que lhe ajude. As últimas redações que eu fiz foi PPPE, PCPB, 2 redações. PCPB eu tive a nota máxima da prova, beleza? Eu fiquei com 15 de 15. O que acontece é que eu sempre explico para o pessoal, tive descontos por conta de alguns detalhes gramaticais. Minha nota caiu para 12,46. Já na PPP eu também atingi 25 pontos de 25, só que eu tive erros gramaticais que minha nota caiu para 18, ponto alguma coisa, esqueci agora. Já em agente da PCPB eu não consegui a nota máxima, mas fiquei ali com 13 pontos e pouco, beleza? E acabou que minha nota ficou 11,86. Pronto, esses foram meus resultados. E eu fico feliz do resultado que eu tenho tido em redação, porque eu nunca estudei redação, nunca paguei nenhum tipo de professor por redação, nunca paguei nenhuma correção de redação. Eu fui para a redação apenas com o vídeo do professor Everton Mota, sou muito grato a ele, que existe aqui no YouTube, redação nota máxima PCPE. Esse vídeo foi o que me abriu minha mente e me fez chegar a estes resultados. Galera, eu queria falar agora para vocês, se quiser material completo, inclusive com o curso de redação a gente tem, beleza? Da PCPE tem um curso de redação. Eu quero falar um pouquinho sobre a discursiva do TRT13, como eu organizei, e isso aqui pode ser que lhe ajude nos próximos concursos. O tema era como combater as cracolândias, beleza? As cracolândias era um texto dissertativo e argumentativo, ou seja, eu tinha que apresentar medidas para solucionar aquele problema. E a redação só dizia assim: redige um texto argumentativo de até 30 linhas em linguagem culta, indicando possíveis medidas para o combate a esse problema. Não se esqueça de apoiar suas posições nesses argumentos convenientes. O que eu entendo? Quando ele fala, não esqueça de apoiar suas argumentações. Ou seja, eu apontava argumentações e fazia assim, dessa forma, fazendo disso. Ou seja, eu botava minha argumentação e ele pede aqui, não se esqueça de apoiar suas posições. Como é que eu apoiar minhas posições? Dessa forma, por conta disso vai acontecer. Pronto. O que eu levei para mim. Se ele quer que eu apoie minhas decisões, além de mostrar, eu tenho que colocar aqui uma conjunção conclusiva, dando ali uma autoridade ao que eu tinha falado, beleza? E o que eu fiz? Eu organizei meu texto, um parágrafo de introdução, o segundo parágrafo, um desenvolvimento curto, não tinha nenhuma posição ainda sobre medidas que pudessem ser usadas para combater as cracolândias, e mais dois desenvolvimentos mostrando medidas necessárias para o combate às cracolândias. E eu comecei assim: em meio ao avanço tecnológico no século atual, ainda vivemos diversos desafios sociais, como por exemplo, aí é que entra o que eu sempre falo, parafrasear o que está no texto, trazer para o texto aquilo que já foi falado de uma forma diferente. Como, por exemplo, podemos destacar a existência de grupos de indivíduos vivendo nas ruas, beleza? Das cidades brasileiras. Desses grupos, uma grande parte são usuários de drogas e dependentes químicos. Aí, cheguei até aqui, boto o ponto final e boto assim. Eu até mudei na hora lá. Ó, na hora lá eu coloquei outra parte, beleza? Eu achei que essa aqui tinha ficado ruim e coloquei uma, mas eu vou ler o que está aqui porque eu acabei esquecendo. É necessário o combate dessa problemática atacando suas principais causas. Ou seja, eu já dei uma entrada ali para o que eu vou falar. Eu vou falar causas e soluções para o problema, beleza? E eu já comecei o desenvolvimento falando assim: hoje no Brasil tem uma parte de sua população vivendo em estado de rua, conhecida, desses usuários, desses moradores de rua, a gente tem muitos dependentes químicos e usuários de drogas. E esses agrupamentos que vivem na rua ficaram conhecidos como cracolândias, beleza? E eu coloquei assim, cadê? Uso de drogas, beleza. Muitos foram as promessas por parte dos governantes para combater as cracolândias, porém, sem muito êxito. Ponto. Aí eu comecei agora, nos 2 últimos desenvolvimentos, a mostrar as medidas que, na minha opinião, seriam cabíveis para que pudesse ser combatidas as cracolândias. Bem, se nem os governantes conseguem combater a FGV, quer que a gente dê uma solução para o problema, né?
Vamos lá. Podemos citar como uma das medidas, ou seja, ele falou, aponte medidas de combate. Eu já trouxe no primeiro desenvolvimento, podemos citar como medidas, ou seja, eu já dei a entender aquele cara que está corrigindo que o cara citou como combater, beleza? Para o combate, cadê? Podemos citar como medidas para o combate à lei das Cracolândias, políticas públicas voltadas para a população de rua, como, por exemplo, criação de habitacionais para a moradia daqueles indivíduos que vivem em estado de rua, e também que nesses habitacionais haja um acompanhamento médico e psicológico para que eles possam ter uma reabilitação e possam ter a sua desintoxicação de drogas, para que eles possam voltar à sociedade de uma forma digna. Mas eu não escrevi dessa forma, beleza? Eu dei uma alterada lá quando eu passei a limpo, dando uma melhorada nas palavras. E eu citei também que faz-se necessário a inclusão, quer dizer, o fortalecimento de programas sociais e também o fortalecimento das ONGs que prestam assistência a pessoas em situação de rua. Também faz necessário que haja oportunidades de emprego para que essas pessoas possam ter uma vida digna e retomar a sociedade, beleza? Mas eu apontei uma das principais medidas, essa fase de criar habitacionais para que essas pessoas possam sair da rua, primeiramente, e dentro desses habitacionais tem um acompanhamento médico e psicológico para que eles consigam sair dessa dependência química. E já com outras soluções eu trouxe o quê? Eu trouxe o fortalecimento de programas sociais, beleza? Programas sociais voltados ali para a sociedade, para o pessoal, os indivíduos que vivem na rua, e também o fortalecimento de ONGs que prestam serviços para essas pessoas que vivem em estado de rua, beleza? E como outra proposta, eu coloquei a ampliação de oportunidades para que esses dependentes possam ter empregabilidade e que possam ter uma vida digna e uma reinserção na sociedade, através de quê? De oportunidade de emprego, oportunidade de saída da rua, beleza? Para que eles possam ter uma vida digna. Como curar um mal como as Cracolândias sem tirar as pessoas da rua e oferecer um tratamento a elas psicológico e um tratamento médico para essa desintoxicação das drogas e que elas possam sair dessa dependência. Como dar uma vida digna se elas nem uma moradia têm? Ou seja, eu trouxe para o contexto que dar uma vida digna, principalmente uma moradia, esses moradores seria o principal fator, sendo ali acolhidos também por médicos, psicólogos, para que eles pudessem sair dessa dependência. Não adianta nada eu oferecer serviços psicológicos e médicos a pessoas em situações de rua, sem ter uma moradia, sem nada. Vai acabar que com o tempo eles voltam pro vício, beleza? Perdão. Ou seja, o que eu queria trazer de dica aqui de redação para vocês. Essa gripe tá complicada. Bem, eu queria trazer que é necessário, para você ter uma boa redação, que você tenha uma introdução. Geralmente, use aquilo que o texto lhe deu de forma com outras palavras. Segundo, um bom desenvolvimento inicial, apontando para os dois próximos, para que você tenha algo amarrado, falando do primeiro e mostrando soluções. Como a gente tem uma discursiva aí, dissertativa argumentativa, apoiada mais, o que a FGV queria mais, seriam medidas para o combate. Nesse caso, não precisava ser uma redação tradicional, aonde a gente traria ali um desenvolvimento, uma introdução, desenvolvimento, dois desenvolvimentos e uma conclusão. Não, eu preferi trabalhar com introdução, um desenvolvimento e duas conclusões, mostrando medidas para que pudessem ser combatidos essa situação do pessoal de rua. Tranquilidade. Ou seja, você que vai fazer sua discursiva para as suas próximas provas. Se você quiser treinar, treine como estruturar. Introdução, desenvolvimento e conclusão. O que colocar em cada um. A introdução eu vou falar isso, desenvolvimento funciona dessa forma e a conclusão se desenvolve dessa forma. É desse jeito que eu levo a redação. Eu não treino, eu não tenho professor, não tenho nada. Eu tenho apenas um entendimento de como é que é feita uma redação. Após sair o resultado dessa redação, se eu conseguir ir para a próxima fase, eu trago para vocês a nota.